Passo com muita alegria a palavra para Andrione Teles Medrado. Uma alegria, duas referências no tema. Uma alegria imensa mesmo, viu? Boa tarde, Andrione. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite também, como Paula falou. É um prazer poder falar sobre, poder trazer temáticas que nem sempre são colocadas dentro da academia para fora dela. Eu acho que esse é um papel importante desse encontro, que é trazer temas que são, às vezes, complexos, mas não porque são difíceis, mas porque não são traduzidos para todo mundo poder entender. E fazer isso é uma coisa muito importante. Eu até separei uma sequência do que eu pensei em falar. Eu ia falar sobre o que é masculinidade, sobre masculinidade em relação de poder, quais são os efeitos psicológicos de uma masculinidade como a gente vê hoje, e, de repente, conversar sobre o que é ser homem. Mas, dada a fala, eu vou modificar um pouquinho e vou começar por um outro caminho, pegando um gancho no que Paula falou, sobre leitura social. Eu tenho uma formação de biologia, depois da biologia eu passei para estudar um mestrado com neuroanatomia, neuroendocrinologia. Isso exigiu de mim um olhar muito observador. Eu tive que observar muita coisa, ficar lá no microscópio vendo qual é o formato da ponta do neurônio, o que aquele neurônio faz. E a gente acaba levando isso para a vida como um todo, ou então a gente traz isso da vida, que é observar coisas. E, às vezes, a gente fica observando, inclusive, a fala, a leitura social feita por todas as pessoas. E eu começaria por aqui, porque falar de masculinidade e leitura social, como Paula trouxe, é uma coisa fundamental. E eu acho interessante, porque ninguém pergunta, por exemplo, hoje em dia, quem que é. Se uma mulher é mulher, se um homem é um homem, se uma pessoa é heterossexual, geralmente se pressupõe, porque existem, como o Paulo falou, marcadores que deixam isso muito bem colocado. E é curioso porque a leitura social que a sociedade faz de mim, por exemplo, é de um homem, né? Só que, na realidade, eu não me identifico como tal. Minha identificação é como uma pessoa não binária. E eu achei que isso coube muito bem aqui, porque a gente está falando de marcadores da masculinidade. O que existe na minha pessoa, por exemplo, que olhando para mim, de imediato diz, é um homem. E não qualquer outra coisa além disso. E existem muitas possibilidades. Marcadores da masculinidade. O que seria esse masculino? A barba, a voz, a postura. Alguma coisa existe no social, que eu coloco o nome de não dito, e esse não dito ele marca praticamente sempre uma hegemonia do modo de ser e de pensar. Ou seja, me olhando na rua, a pessoa vai partir do que não é dito, logo do que já é normatizado, normalizado, falar assim, ali vem um homem, porque ele reúne um monte de características. E a gente se pega na nossa própria leitura, né? E eu acho que começar por aqui já é uma coisa interessante, porque a gente começa pensando o que seria, então, masculinidade, se a gente for pensar de uma forma resumida para caber dentro do nosso tempo. E aqui eu trago uma autora que eu acho fundamental nesse debate, que é a Mara Viveiros Vigoya, uma mulher negra colombiana que é estudiosa do tema desde a década de 1990. Ela traz várias reflexões e em 2018 ela lançou um livro muito importante que chama As Cores da Masculinidade. Por isso que quando Paula falou, ela mencionou as cores, né? Porque masculinidade, segundo Mara, e também na minha perspectiva, e assim como qualquer outra questão que envolve gênero, sexualidade, fluxo social, não tem como a gente descolar isso do debate racial. A raça, ela atravessa praticamente todas as questões e junto com ela vem o gênero, vem a classe social e não tem como dialogar sem pensar nisso. Então, o que seria masculinidade? Masculinidade a gente pode resumir como um construto social, histórico e um construto que ele está colocado dentro de relações. Não tem como ter o masculino ou o feminino se não for dentro de algumas relações. E o masculino e o feminino, como o Paulo bem colocou, não necessariamente está associado, ou em tese não estaria associado a cromossomos, a morfologias do corpo, está associado a um construto que ele é alimentado historicamente e que, para ele existir como ele existe hoje, ele funciona como um dos braços muito fortes de um sistema que a gente conhece como sistema patriarcal. O nome patris, patriarcal, já vem também demarcando essa figura do pai, do pater, que é uma figura que tende a ser quem controla as coisas, dentro dessa perspectiva especificamente. Só que quando fala de masculinidade dentro desse contexto, a gente tem que lembrar que o masculino, ele atravessa vários tipos, várias formas, e ele está associado com a localização geográfica. O masculino tem a ver com a raça, o masculino tem a ver com o gênero também, né, que a gente está falando. E como que a gente pode pensar isso? Pessoas que são homens dentro de um estereótipo hegemônico, eles não são os mesmos homens numa periferia de uma cidade,
nem no centro de uma cidade. Não são os mesmos homens aqui em São Paulo que são considerados os mesmos homens no Nordeste, por exemplo. Se a gente pegar a foto do rei da França, Luís XIV, o Rei Sol, aquela roupa que ele usava na foto icônica, que é uma roupa cheia de adornos, quase que um vestido, hoje em dia não é considerado homem. Naquela época era o símbolo da masculinidade. Hoje em dia a gente cobre o corpo com um terno quando quer representar a masculinidade. Naquela época isso aí não seria nada. Então, a masculinidade ela é contextual também. Ela se altera tanto de acordo com a localização geográfica, com o local que a pessoa vive, quanto com o tempo histórico. Hoje em dia a gente tem vários questionamentos sobre o que seria ser um homem e o que não seria ser um homem dentro dessa perspectiva. A resposta é que não tem uma resposta, né? Se a gente quiser definir um homem, a gente vai ter que eleger um partido. Pegar um partido e transformar isso. Mas qual que vai ser o tipo que a gente vai escolher? Qual vai ser o caminho que a gente vai escolher para definir um homem? A hegemonia? Então, acho que assim é só para a gente começar pensando nesses aspectos. E dentro do debate, acho que é legal a gente trazer a ideia de relações de poder. Porque dentro de um sistema patriarcal, existe um controle que organiza os corpos, disponibiliza os corpos socialmente, seja na educação, seja no trabalho, seja na maneira da pessoa de viver seus afetos. E essa organização ela é feita por pressões históricas e sociais que vão privilegiar certos grupos que detêm certas características e vão acabar prejudicando ou tirando oportunidades de outros grupos. A gente não tem muitas dúvidas de que aquela pessoa que se porta dentro do estereótipo de gênero considerado homem e que tem os atributos de masculinidade daquele contexto, ela tem muito mais vantagens do que qualquer outro grupo. E aqui dá para a gente falar de forma muito enfática, qualquer outro grupo. Geralmente existe, né, essa classificação entre o homem e a mulher no mercado de trabalho. O homem sempre vai ter mais vantagem. Mas dentro do grupo dos próprios homens, o homem que performa uma masculinidade de uma maneira muito mais hegemônica, esse homem que não tem trejeitos. E o que é não ter trejeitos, né? A gente está dizendo que esses trejeitos são de outro grupo que não deles. Esse homem que não tem uma feminilidade mais expressiva, esse homem geralmente é colocado na frente. Esse homem que performa realmente aquilo que chamam de ser homem, que numa perspectiva da Mara Vigoias também. E na minha perspectiva, existe até uma cor para isso. Os modelos de masculinidade que a gente conhece e que são instituídos, ele geralmente é branco. É um modelo de masculinidade branca, é o homem branco, heterossexual, contemporaneamente chamada de heterotop. Existe toda uma aparência para isso, e que, inclusive, trazendo aqui algumas fofocas do meio virtual, recentemente eu fiz um post no Twitter falando sobre a comunidade LGBT, que é conhecida assim como o termo GGG, que são as pessoas, os homens gays, brancos, de classe média alta, que performam um padrão de corpo. Esses homens que se pretende a representatividade do homem gay, eles são homens que, na verdade, eles estão performando quase uma disputa de estereótipo com o homem heterossexual chamado de heterotop. Eu faço muitas vezes uma brincadeira com as minhas amigas mesmo, eu pego meu perfil do Tinder e falo assim, olha, vou mostrar os homens que vão aparecer aqui para você e você vai falar para mim qual deles é um heterotop e qual que não é. Raramente elas falam algum que não são. Ou seja, no aplicativo de relacionamento homoafetivo, os homens que aparecem ali não são lidos necessariamente como um homem que algumas pessoas chamariam de homem gay. Isso tem algumas coisas que quando o homem gay, dentro desse lugar de ausência de privilégio, baseado na orientação sexual, ele vê que ele está perdendo algum tipo de espaço, não eles conscientemente que acordam pela manhã e pensam isso, mas toda uma pressão social vão empurrando estes homens para performar um comportamento que, primeiro, reduz o risco de violência, que é uma questão também de sobrevivência, mas que colocam ele em alguns outros lugares. Tem homens que estão nas empresas ocupando lugares de muito renome, e esses homens não são nem sequer reconhecidos como homossexuais, porque serem reconhecidos assim colocam a carreira deles em risco. Então a gente percebe que quando fala de masculinidade é uma relação de poder que vai tirar ou vai acrescentar privilégios do grupo. Se o homem que ele pode manter uma aparência masculina dentro do hegemônico, dentro do que é esperado como ideal, ele consegue fazer isso, ele aumenta as suas chances de ter uma ascensão social. Isso faz a gente pensar também naqueles grupos de pessoas que não têm essa vantagem. Homens gays, a famosa, que a gente chama muito de a bicha, as gays POCs, pessoas que têm uma masculinidade que não é tão hegemônica, pessoas que são mais sensíveis, porque dizem que isso não é coisa de homem. Sensibilidade, chorar, falar de si, ser vulnerável, não é um espaço, como o Paulo estava colocando, não seria uma das coisas que elencariam se perguntasse o que é o masculino.
Então, acho que pensar esses lugares de ser homem, de ser masculino, para além do que é ser hegemônico, é questionar a própria masculinidade. Por um tempo eu falei muito de masculinidade no meu perfil, eu fazia texto sobre isso. Aí chegou a hora que eu falei assim, não vou mais falar sobre esse assunto, não quero mais tocar nesse tema, não vou mais falar do masculino porque chega a hora que satura. Aí a gente vai estudar gêneros e todas as outras performances de gêneros e vai querer entender como que funciona esse sistema cis heteronormativo. Mas aí chega um momento em que a gente fala, não dá para falar de gênero, não dá para falar de estar ou não estar na sociedade se a masculinidade também não for colocada de novo no debate. Aí eu trago de novo Mara Vigoias, que é uma autora que vai trazer a masculinidade como um lugar que não necessariamente precisa do homem para que ela seja uma masculinidade. Que aí a gente já traz mais um conceito e uma ideia de que masculinidade não é sobre ser homem. Masculinidade é uma maneira de estar, é uma performance, é uma maneira de se comportar também, que é instituída socialmente, que foi historicamente atrelada ao ser homem. Se a gente pensar em drag kings, por exemplo, o que são drag kings? São mulheres que performam uma personagem masculina. A gente está tendo ali uma masculinidade sem o homem. Da mesma forma que tem a feminilidade nas drag queens, sem uma mulher na maioria das vezes. Então, o papel social que o gênero institui, ele é muito além do que a gente consegue olhar para uma pessoa e simplesmente demarcar. E aqui a gente começa a falar, por exemplo, sobre como a gente organiza uma sociedade, como que a gente organiza todo um sistema que é pautado no gênero, e o gênero masculino ele vem como um gênero que, historicamente, vai pressupondo a criação de outros gêneros, e não o contrário. Assim como vai criando o que é ser um homem de verdade, tudo aquilo que não entra no grupo do que é ser um homem vai passar por um grupo do que não é. É o que eu sempre brinco. Quando você cria um grupo, necessariamente você cria dois. Nunca a gente consegue criar um grupo só. Se eu criar um grupo do masculino, eu tenho todo um grupo que eu posso chamar genericamente de não masculino. Mas isso não é suficiente para sustentar um sistema que costuma ser autoritário, hierárquico, que organiza realmente as afetividades, se a gente não criar um outro, e de preferência que esse outro sirva para esse primeiro grupo. Então, o feminino, toda essa ideia de feminilidade que é criada também dentro de uma hegemonia, é uma ideia que tende a dar suporte ao que é o masculino. O que é ser masculino hoje? O que é ser homem hoje? Aí eu volto de novo para o exemplo que eu estava falando. Quando vocês olham para mim, o que em mim faz a pessoa dizer você é um homem? Não é culpa de ninguém dizer isso ou dizer aquilo, uma vez que a gente não tem essa informação. Mas é interessantíssimo a gente pensar como. Por que a gente tem essa leitura e talvez um radar social e pessoal de entrar no trem, entrar no metrô, no ônibus, no transporte público, e na hora que vê um corpo se movimentando, a gente classifica o corpo? Porque o ser humano, psicologicamente falando aqui também, é o ser humano baseado na classificação. A gente não existe sozinho, a gente não existe sem conceitos, então a gente tem que ter classificações daquilo que está ao nosso redor. Nós somos animais totalmente perdidos, do ponto de vista da psicologia, angustiados. Nós somos seres que precisamos ter algumas respostas. E quando a gente pensa até mesmo em religiosidade, ela cumpre esse papel que é dar explicações para uma vida que sem aquelas explicações deixaria a gente de uma forma meio que perdida. Então a gente aprende a classificar, a organizar. Quando isso ocupa um lugar de organização social, e que aqui a gente não pode deixar de falar, né? Organização baseada também numa forma de ser capitalista, que vai capitalizar as informações e as classificações, o sistema começa a ter lucros baseado na diferença. Quando a gente fala de diferença de gênero, de sexo, é uma coisa que também vai sendo construída com o surgimento de uma propriedade privada, aquela propriedade que certo grupo vai mantendo e que existe e precisa de alguém para cuidar. Aí surge família. E toda a organização de família, de grupo, é baseada nessa diferença. Não que, igual a Paula falou, que eu acho que é muito importante, não que o sistema biológico define o que uma pessoa pode ser ou não ser no mundo. Isso daí não acontece naturalmente. Eu brinco que quando um besouro encontra um outro besouro e resolve copular, resolve ter relação sexual, se dá para chamar isso com besouro, nenhum deles pensa, eu vou planejar uma família, eu quero constituir uma família com tantos descendentes para morar em tal árvore, em tal folha. Eles vão porque tem componentes de atratividade que unem um besouro ao outro e acontece a coisa. Se na ocasião for um besouro diferente do outro que vai produzir gametas, eles vão produzir gametas diferentes e vão ter filhotes. Às vezes, quem planeja uma família é o ser humano. Não é sempre também. Mas o que acontece que diferencia a gente de um besouro que sabe
que tem códigos que falam este aqui serve para esse tipo de coisa e esse aqui serve para aquele outro tipo de coisa. Marcadores sociais da diferença que são instituídos historicamente com um peso muito grande, que é dividir tarefas. E claro que na divisão de tarefas, aqueles que vão ter mais lucro dentro dessa visão capitalista vão se manter mais no poder, e cada vez que dá um passo além de ter lucros e estar no poder, vai querer sustentar uma ordem que o colocou ali. E não por coincidência, mas por relações assim, a masculinidade veio nesse lugar. O homem que começou a entrar mais nas academias, que começou a produzir mais saberes, mais conhecimento, é o mesmo que começa a dizer o que é uma mulher e o que não é uma mulher. É o mesmo que começa a dizer qual é o corpo que funciona de um jeito ou do outro, e a consequência que a gente vê isso historicamente é que hoje a sociedade é dividida dicotomicamente entre homens e mulheres, sendo que existe toda uma vivência muito maior do que isso, mas que é dividido nesse lugar até por cores e por direitos e por deveres. E quando a gente traz uma live como essa de questionar a masculinidade, a gente não está dizendo que não deveriam existir homens. Né? A gente faz um silêncio para que pense sobre isso, mas a proposta não é essa. A proposta é para a gente pensar sobre como que, dentro de um mundo que se transforma o tempo todo, a gente pode pensar a masculinidade ou repensar a masculinidade enquanto um mecanismo de ação, de funcionamento, que, em vez de desigualizar as coisas, em vez de causar a violência, vai poder tentar desconstruir a imagem que a gente tem de polaridade entre um homem e uma mulher e ver outras possibilidades. Aí, para também não tomar muito tempo, tem uma coisa que eu acho que é importante. Pensando em questão de saúde mental. A saúde mental, se a gente for ver estudos comparativamente, existem dados que diferenciam entre o que homens sentem, mulheres sentem, pessoas não binárias sentem também. A gente percebe que homens, como o Paulo muito bem colocou, não têm um cuidado com saúde mental, não têm um cuidado nem de busca por isso. Quando eles vão buscar é porque eles já estão naquele momento super grave, ou então, hoje em dia, quando vira moda dizer que está com a terapia em dia, e eles percebem que falar que está com a terapia em dia aumenta as chances de dar match nos aplicativos, aí colocam lá, terapia em dia. Nunca é por uma questão de necessidade pessoal, é mais uma questão de como eu posso ocupar os espaços fazendo isso. E a saúde mental da população masculina, se for pensar só nesse recorte, é uma saúde mental complexa e complicada porque não se procura por tratamento. Não se procura por um acompanhamento. Quando você vai falar para a maioria das pessoas que precisa ir numa terapia, você está chamando de louco, você está falando que eu estou louco, que eu tenho algum problema. A saúde mental nunca é colocada nesse lugar. E tem várias explicações. A produção afetiva, a maneira como a gente constitui os nossos afetos socialmente, fala muito de como a gente responde para o mundo. Os homens, assim como mulheres e qualquer outra pessoa, têm sentimentos e afetos que eles não comunicam. Quando a gente não comunica um afeto, quando a gente não comunica um desejo, quando a gente não comunica uma dor e uma perda, a gente vai ressignificar isso de outra forma. E tem muitos homens que acreditam que quanto mais uma pessoa consegue suportar um sofrimento por ele, mais essa pessoa ama. Porque eles aprenderam esse lugar de que o sofrimento torna a pessoa melhor e mais forte. Tem bases históricas e religiosas para isso, mas não somente. Então, conforme a gente vai vendo masculinidade associada a um perfil rígido e duro, a gente percebe que tem toda uma capa, todo um sofrimento que está ali, constituindo um ser que sofre e que não fala sobre ele. E a partir daí a gente vem com uma última parte que eu ia falar, que é sobre o crescente grupo de homens que tem procurado falar sobre masculinidade entre si. A princípio, eu acho isso muito legal. Eu acho importante mesmo que homens se reúnam entre si para falar sobre masculinidade, sobre as suas vivências de homens na sociedade, mas eu sempre desconfio de um detalhe. Qual é o tipo de masculinidade que eles estão falando, primeiramente, e qual que é a intenção do grupo? Porque aí eu trago uma fala da Mara no livro dela, que é o seguinte: quando esses homens se reúnem para falar sobre masculinidade e falar sobre suas vivências, eles estão se reunindo para falar sobre o que eles precisam melhorar enquanto homens ou para desestruturar um sistema que é baseado na diferença de gênero. Porque se for só o primeiro, tem suas vantagens individuais, cada pessoa vai ter uma melhor conexão consigo, com seu corpo, mas tem uma outra questão, que se a gente só favorece que os homens estejam cada vez melhores e cada vez mais entendidos entre si, em um sistema que a gente não desconstrói o patriarcado, a gente reforça o patriarcado. E isso vem de por que a gente não trouxe o tema masculinidade tóxica. Porque masculinidade tóxica pressupõe que existe masculinidades que não são tóxicas. De fato, existem, mas não são essas que a gente vê hoje em dia. Quando a gente vê de masculinidade tóxica, a gente está falando geralmente daquela que já chegou num limite de esgotamento e que ela já está num caso que, se não for olhado, explode.
Mas tem muitas outras sutilezas de uma masculinidade que contribuem para um patriarcado funcionar. O simples fato da pessoa ser um homem, um famoso esquerdomacho e tal, que tem todos aqueles perfis que fogem do heterotop, mas que, no fim das contas, reproduz uma desigualdade de gênero social, não resolve o problema. Não adianta ler Simone de Beauvoir, não adianta ler Mara, não adianta ler Mulheres, se na vivência, na constituição enquanto sujeito, a gente não se coloca empaticamente no lugar de perceber o que esse sistema produz de desigualdade. Por que travestis ainda têm uma expectativa de vida tão baixa, que é 35 anos, ainda hoje, por quase 12 anos, assim, no índice, no ranking, né, o Brasil liderando o ranking assim, de morte de pessoas LGBT, sobretudo travesti, porque ainda é um gênero que está sendo marcado ali. Ainda é uma coisa que a marcação de homem ainda está produzindo violências. Então, ter grupos de homens que falam sobre masculinidade, embora eu apoie totalmente a ideia, eu acho que tem que ser repensado. E repensar o seguinte: se dizer um homem que não é agressivo e não é violento, não diminui a violência do mundo. Não diminui o que esse estereótipo do ser homem permite. Então, se a gente quer falar sobre grupos, sobre masculinidade, se a gente quer repensar masculinidade, a gente precisa urgentemente se colocar no lugar de pensar o quê? Como que a minha masculinidade afeta um sistema social produzido para a desigualdade. Se, enquanto homens que estão nos ouvindo neste momento, vocês não repensam a masculinidade do ponto de vista de como não deixar de ser masculino, porque não é essa a proposta, e, ao mesmo tempo, manter destabilizar um sistema que tanto violenta pessoas do gênero feminino, pessoas travestis, pessoas LGBTs. Como que a gente pode assumir esse lugar de não protagonismo na luta feminina, na luta do feminismo, mas como pessoas que se colocam como pessoas aliadas de fato? O masculino não é sobre ser homem necessariamente. O masculino é uma dimensão. Muito antigamente, filosofias como o Yin Yang, eles já falam da complementariedade do masculino com o feminino, que a gente traz hoje em dia não como uma complementariedade, como um oposto. Os opostos se atraem, eu acho uma frase tão perigosa, porque as pessoas acabam aceitando que os opostos se atraem, e por se atraírem, está tudo bem em ser assim. E não é sobre ser oposto, como a Paula colocou, é sobre, no máximo, ser complementar. E, para abrir para a pergunta, né, para as pessoas, a gente deixa a pergunta aqui do que é ser um homem. O que é realmente performar uma masculinidade? Como que a gente pode, como que as pessoas podem, ainda sendo homens, não sustentar um patriarcado? É possível? É possível um patriarcado com homens? Acho que é uma pergunta que eu coloco, né? Para o patriarcado acabar, o homem precisa acabar? Ou existem outras maneiras pelas quais a gente pode construir um sistema que vai destruir essa desigualdade de gênero? E talvez uma última provocação, que eu fiz uma vez recentemente no meu perfil do Instagram, é: toda masculinidade, ela é sobre relação de poder? Toda masculinidade é tóxica? E, para fechar mesmo, existe masculinidade que não é tóxica? Aí a gente abre para a pergunta da plateia. Questões, a gente podia até ver as próximas, né? Muito obrigada. Aqui tem uma outra aluna, a Silvia, ela tem 50 anos, estou no segundo curso e agora fazendo psicologia em Bauru. Sou de Cabo Frio e vim para Bauru realizar meu sonho. Meu marido veio comigo, ele ficou 6 meses aqui e voltou para Cabo Frio, me abandonando. Ele disse que o sonho de tivesse psicologia era meu, não era dele. Então, fiquei aqui com os meus sonhos, ele virou as costas, não acho justo, e realmente o tema vem muito a calhar. Eu me chamo Júlio César, estou no 3º período de Publicidade e Propaganda aqui em Santo Amaro. Gostaria de saber, com os convidados, mesmo com todos os prós e contras que enfrentamos atualmente, como podemos trabalhar para que nossas crianças possam viver em uma sociedade melhor, com mais direitos, e todos sabendo que podem chorar, viver os momentos da vida sem olhar de outras pessoas, sem julgar outras pessoas. Só mais um instante. Você, Wilker, você mudou de foto, eu não estava te reconhecendo, mas reconheço você sempre que coloca a mãozinha levantada. Oi, professora Vivi, eu sou o Wilker, aluno de radiologia aqui de São Roque. Boa tarde, professora Paula. Boa tarde, Andreone. Me chamo Wilker, aqui do curso de radiologia, e gostaria de fazer uma pergunta para a professora Paula Alegria. Como as masculinidades afetam os homens? Como é ter a masculinidade frágil? E qual a percepção sobre masculinidade na juventude, hoje no século XXI, comparado a anos atrás? A aluna Joelsa, ela também, porque pode responder o Andrione ou a Paula, porque eles têm o mesmo aprofundamento das discussões. E a aluna
Joelsa comenta aqui, muito ressalta a fala da Paula, quando traz o movimento das mulheres se empoderando, o corpo é meu, eu cuido do meu corpo, sou contra o estupro, e aí a gente coloca esse movimento de repensar a feminilidade com o movimento feminista. E aí vem os estereótipos de quem essa sociedade patriarcal tenta desqualificar e rotular com imagens, mulheres sem depilar braço, tentando rotular mais uma vez e desconsiderando sua pauta de luta. Então, ela quer também, a aluna Joelsa, parabenizá-la pela fala e pelas suas colocações. Vou colocar mais uma pergunta aqui. O aluno Moazir de Almeida Teixeira. Ele é aluno de veterinária. Temos um paradigma que era muito forte no curso de medicina veterinária, em que os profissionais da área rural eram, na sua grande maioria, preenchidas pelas vagas, né, dos profissionais veterinários da área rural, eram preenchidas predominantemente por homens veterinários, onde não havia valorização do papel da mulher veterinária, especialmente em áreas rurais. Hoje em dia, tudo está mudando, e com a diminuição do interesse dos homens, também pelo curso de medicina veterinária. Presumo que esse cenário deve mudar e continuar mudando. E hoje também, ele faz uma observação, o Moacir, que 90% das salas de medicina veterinária passam a ser um público mais feminino do que masculino. E aqui eu vou trazer os nossos alunos de medicina. Nós temos o programa Mais Médico na Uninove. Hoje a gente está com quase 500 bolsistas. E a gente vai na casa em casa. A gente realmente assegura a entrada. E o número de mulheres também está sempre se destacando. Acho que é o movimento todo das mulheres. E por última pergunta, vou fazer a pergunta agora. Me chamo Magna Pertelli, aluna aqui da Uninove, do curso de Gestão de Recursos Humanos. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas ainda têm esse pensamento que o homem é o único que pode ser o provedor e a mãe a escrava do lar, sem deixar que os outros integrantes da família cresçam. Sou imensamente grata por ter sido criada em uma família que o homem e a mulher tinham direitos iguais e ambos conquistavam seu espaço, né? Quero desejar parabéns, Vivi, por essa live tão importante e agradecer a presença de tão ilustres convidados, tão preparados para o tema de hoje. Vou passar, então, a pergunta, que a rodada é grande. Já tenho mais perguntas, na sequência eu faço. Aguenta firme aí. As perguntas vieram bastante, né? Eu tentei agrupar aqui algumas perguntas. Eu vou começar falando sobre quando perguntam de masculinidades, como criar um mundo melhor, qual é o efeito disso para os homens. E vale a gente lembrar uma questão, que quando a gente fala aqui de sexualidade, sexualidade não é só orientação sexual, né? Sexualidade fala sobre prazer, sobre conhecer o próprio corpo, sobre como a gente se expressa. E eu trago aqui uma fala que é assim: o Estado, ao longo da história, ele tentou controlar a sexualidade da sua população. E um Estado, um sistema que consegue controlar a sexualidade dos indivíduos, é um sistema que consegue controlar o povo. Porque o ser humano se expressa afetivamente a partir do que a gente chama, de modo geral, de sexualidade. Sexualidade não é só sobre fazer sexo, né? Sexualidade é sobre toda uma expressão de afetos fisiológicos, afetivos, emocionais, de todo tipo. Quando um sistema que se pretende controlar todas essas instâncias, ele é um sistema que ele vai tender a fazer com que cada pessoa siga regras. Se a gente for procurar, uma vez em 2018, eu escrevi um texto que chama O Machismo, Não Alimentem o Monstrinho. Eu começo o texto com aproximadamente umas 112 frases machistas, delas 27 são tiradas da Bíblia. Ou seja, são muitas frases que colocam sempre a mulher com um lugar de escanteio e o homem como esse lugar de que tem que fazer as coisas. Isso acho que já fala um pouco dessa nossa perspectiva, e essas frases eu não coletei assim ao acaso, né? Eu fui pegar em livros ou então em sites de mulheres feministas que traziam essa questão. E são frases que a gente fala no dia a dia. Isso fala muito daquela educação que ela não é necessariamente colocada na escola, que ela não é imposta para a gente com as palavras do tipo, não pode fazer. Ela é imposta pelo comportamento. A gente cresce vendo um pai, vendo o tio, vendo o sobrinho, vendo o irmão fazendo coisas, vê essa coisa e vê que essa ação tem uma consequência. Se eu vejo um rapaz na minha adolescência tendo um comportamento que não era considerado dentro do grupo dos homens, e eu vejo ele sendo punido por aquilo, eu que não vou querer ter essa mesma punição se eu fizer a mesma coisa. Então eu tendo a procurar comportamentos que são validados socialmente.
Como que a gente educa melhor as pessoas, eu penso hoje em dia, as crianças principalmente? Tentando mostrar para elas que existem maneiras de estar no mundo que são diferentes dessa que a mídia como um todo coloca e que não são maneiras erradas, que são maneiras possíveis. E incentivar, para mim, acho que a maior coisa é sempre o afeto, incentivar as pessoas a falarem de si. Existe, se a gente for pensar em termos de aplicativos, eu tenho amigos que fazem pesquisas sobre afetividades em aplicativos de relacionamento, e uma das coisas que aparecem é que as pessoas ali nos aplicativos não falam de si. Falam durante meses, falam às vezes durante anos, mas nunca falam de si. E a maioria vem com o argumento de que se eu falar o que eu sinto, se eu falar que eu tenho insegurança, que eu tenho medo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, a pessoa vai embora. E é o que geralmente acontece. Quem tem aplicativo, caso queira fazer um experimento social rápido, experimente um dia você chegar falando o que você está sentindo naquele dia, não precisa nem coletar exemplo. Fala assim, eu tô triste porque eu tô me sentindo feio, tô me sentindo com autoestima lá embaixo, tô achando que eu não sirvo para nada. A pessoa que está do outro lado vai olhar para você como um potencial fracasso. E nessa sociedade competitiva, fracassar, ou seja, ir contra o que a norma pede, é uma coisa muito problemática. Imagina, você vai querer procurar uma pessoa para dividir sua vida e essa pessoa está sendo vulnerável com você. Mal sabe a população, eu penso, de que ser vulnerável é até uma prova de amor. Eu vi essas frases desses dias, né, que a maior prova de amor é ser uma pessoa que permite o contato com a vulnerabilidade. Porque é ali que a gente sabe quem é quem. O universo masculino hegemônico tira essa capa, ele coloca uma capa sobre isso e impede. Então, se nós, pessoas que queremos educar crianças para que não caiam nessa cilada da masculinidade hegemônica, estamos realmente comprometidos com isso, o primeiro passo é permitir que a vulnerabilidade exista e não colocar ela como um componente feminino, porque é o que eles fazem. Isso é tão ruim porque se a mulher chora, não interessa o que ela está chorando. Para que eu quero saber? Ela é assim mesmo. Ela só chora, ela só reclama, e não é a questão. A questão é que a gente tem que aprender a ouvir o afeto da outra pessoa e aprender também a demonstrar como. Se isso não acontecer, eu duvido que outras questões, outras instâncias vão melhorar. Porque sistematicamente nós somos colocados nesse lugar social que não pode demonstrar muito afeto. E se demonstrar afeto tem que ser dentro de um estereótipo. Tanto que quem vai falar mais sobre afeto vai falar numa terapia. E vai falar na terapia porque aprendeu também que a terapia é o lugar do segredo. É o lugar onde você pode falar tudo que você gostaria de falar e que ninguém provavelmente vai te ouvir. Mas a pessoa que está te atendendo na terapia vai. Isso é importante, obviamente, para vários fins, mas isso também traz uma nova informação de que as pessoas não falam o que elas sentem, porque se falar o que sentem, serão julgadas. E quando eu falo de um sistema que tenta controlar pela sexualidade, a gente também está falando que demonstrar certas características vai tirar a gente de um certo lugar. A gente banca sair desse lugar. O homem que está falando sobre machismo, sobre antimachismo, a pessoa branca que fala sobre antirracismo, se questionar sobre isso e questionar os próximos, ela corre um risco de perder o seu lugarzinho de conforto ali na poltrona da sala. Aquela imagem de pessoa super complacente e amiga vai ser um pouco distorcida. A gente banca fazer isso porque esse é um dos impactos, né? Se você é contra um sistema hegemônico igual à masculinidade hegemônica, você é contra todo mundo que compactua dela. Ir contra isso é você também correr risco de perder certas amizades. Aí a gente sempre tem aquela relação de família que o pai e a mãe são os símbolos máximos de respeito, mesmo quando eles destroem a saúde mental das pessoas, mesmo quando eles reproduzem com brilhantismo as estruturas sociais de controle, de sofrimento. E a gente ainda acha que não pode questionar. Não estou dizendo que é fácil, porque envolve novamente. Envolve você ter um lugar para ficar, você ter aquele seu único núcleo que você aprendeu que era um núcleo de amor. Desconstruir isso leva tempo. E o que é construído historicamente precisa também ser entendido historicamente para que seja desfeito. E quando as pessoas perguntam sobre isso, como criar um mundo melhor, não tem muitas outras formas se não for uma revolução. Nenhum tipo de mudança foi feita conversando pacificamente à mesa. Nenhuma mulher conseguiu direito conversando com seus companheiros suavemente ali. Olha, será que você pode, por gentileza, por favor, conceder isso? Infelizmente, a gente vive num mundo que as coisas, para chegarem a uma mudança, elas acabam vindo por esse caminho. Aí você fala, então, André, você está propondo a revolução? Eu falo, sim. Uma revolução afetiva, que a gente ainda não chegou nesse lugar, uma revolução de gênero. Se a gente não se questiona, a gente também não está dando atenção para quem se questionou antes de nós. Para a gente estar aqui conversando com duas mulheres, ou pessoa não binária, e todas as pessoas aqui trabalhando junto, quanta coisa aconteceu.
provavelmente teria só homens brancos falando desse mesmo assunto, de uma maneira que favorecesse só homens brancos. Para chegar aqui, são lutas. Não tem como a gente pensar isso de um outro jeito. Agora, se quiser algo mais pacífico, talvez a gente fazendo perguntas. Eu adoro aquela coisa de quando a gente está num almoço de domingo. Não adoro necessariamente o almoço, né? Adoro aquele momento assim que você tá lá e a pessoa fala alguma coisa que você, com alguma politização, sabe que tá errado. Em vez de você querer ensinar a pessoa, você pergunta de volta. Você faz ela repensar. Ah, porque isso aí é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Como assim você vai lavar a louça com tanto de mulher em casa? Pergunta para a pessoa por que não pode. E vai perguntando, não ataca, pergunta. Às vezes a gente não pensou sobre, a gente não repensou. Porque a gente aprendeu num sistema quase que mecânico, automático, capitalista, de máquina. É assim que se comporta, porque não dá nem tempo de repensar. Pergunte. Então, na dúvida, quando alguém faz um comportamento super... que você já tem essa ideia de que é super fora do lugar, pergunte para a pessoa. Geralmente a pessoa não vai ter uma resposta, porque onde acaba uma possibilidade de resposta, a pessoa não quer ir atrás, entra o dogmatismo. E dogmatismo não precisa ser racionalizado. Ele funciona como uma ferramenta, é colocado lá. E para chegar naquela questão que fala dos homens na veterinária e tudo mais, eu acho que é um pouco perceptível essa questão de que a veterinária rural vai tratar de animais grandes, de força. É uma simbologia. Simbologias não são apenas coisas de poesia. Poesias, elas salvam vidas. E antes da psicologia, psicanálise existir, a poesia já estava falando tudo que a gente fala, só que com um tom muito mais leve, né? Então, quando a gente fala de simbolismo, não é só no campo da poesia, é no campo da vida prática. Quem está associado àquele cowboy, ou que está em cima do cavalo, que está laçando os animais, o rodeio e tudo mais, é um símbolo muito masculino, porque pressupõe que é um símbolo de poder. Quando isso vai mudando e as dinâmicas sociais pedem homens em outros lugares, e eles resolvem, não vou dizer que é conscientemente, sair desse lugar, as mulheres que sempre estiveram lá fazem o que sempre fizeram, provavelmente, que nunca foram notadas, né? Não sei se é o caso das mulheres não estarem tanto na área rural ou se é o caso delas não serem vistas. Por exemplo, a gente tem uma fala que na Universidade de São Paulo quase nunca teve negros, agora que estão começando a ter negros na universidade. Eu concordo e discordo. Agora estão começando a ingressar estudantes negros na universidade, mas os negros sempre estiveram lá. Aonde? Aí essa é a questão. Que lugar que os negros estavam? Porque eles sempre estiveram. Dizer que nunca teve negro na USP é uma forma de dizer que o negro só é gente se ele estiver no lugar que o branco está, que é estudando, que é produzindo conhecimento, e não é assim. E acho que para a mulher é da mesma forma, né? Na psicologia, a maioria do curso também é feminina, são mulheres, na maior parte. Na medicina também. É porque é uma profissão feminina? Não, é porque o mundo tem permitido o ingresso delas ali. Mas sempre teve mulher em todos os lugares. Talvez não estava naquele lugar onde o foco existia, não estava na sala, não estava nas entrevistas, não estava no trabalho, estava produzindo coisas que os homens talvez não produzissem. Tem muitos músicos famosos, compositores, que quem compunha eram as mulheres. Acho que Schumann é um exemplo disso. A mulher dele tocava muito melhor piano do que ele. Ele ficou famoso. Por que que foi isso? Porque o foco era para o homem. E quando a gente quantifica a partir do masculino, ou seja, quando a gente faz a pergunta o que homens e mulheres sentem, a gente vai ter resposta dessa pergunta. Onde estão os homens? Estão aqui, estão ali. E todo o restante, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E se cabe um conselho de quem quer repensar a vida, leiam as outras pessoas. Vamos ler menos, se a gente puder, os homens brancos cis europeus. Vamos ler travesti, vamos ler pessoas negras, vamos ler mulheres, porque elas sempre, eu não estou falando de assim exagero, não, elas sempre produziram. O movimento negro ele só está onde está hoje, intelectualmente, porque mulheres produziram coisas para o movimento. Se elas não produzissem, não seria o que é. Então, a gente tem que mudar também o nosso foco. Existe um problema, a masculinidade hegemônica, e existe uma maneira de abordar, como? Ouvindo quem está do outro lado. E acho que aí a gente começa a caminhar para um lugar diferente. Porque se a gente quer mudar as coisas usando a mesma ferramenta de sempre, que é a opinião do homem branco, cis, hétero, europeu, não sei se a gente avança muito. A gente precisa ouvir outras vozes. Excelente. Tem aluna falando aqui, palestra maravilhosa, a nossa aluna aqui que acabou também se emocionou. Excelente, né? Aqui é que as pessoas vão me escrevendo tanta mensagem, eu não consigo achar o nome dela aqui, é a Shirley Santos. E profunda, né?
Outro dia eu estava na casa da minha sogra, então ela foi um domingo de feijoada. Por que ele falou? É nos encontros de família que a gente vê a reprodução do pensamento da sociedade. Lá se dá, tem de tudo, tem todos os pensamentos, todas, né, as formas. Então tinha feijoada. Ah, essa aqui é a feijoada das mulheres, essa do homem. Eu não aguento, gente, me cutuca. Mas o que é dizer feijoada das mulheres e dos homens? A feijoada com carne magra, saudável, era das mulheres. E do homem, qual a diferença? É o pé de porco, é a coisa fora. Então, são pequenas coisas. Aí termina o almoço, as mulheres vão para a pia e os homens vão jogar dominó, assistir futebol, né? Isso, olha, realmente é a revolução. Então, você é aquela revolucionária que vai sempre colocando, né? Olha, eu vou lavar meu prato, quem sujou. Agora, se alguém se sujeita a esse papel e quer poupar o homem, cada um ocupa o seu lugar e você... delicadamente você traz um conflito, não tem como, né? Assim como a aluna aqui, Roberta, coloca que também no domingo, o ritual da feijoada, do churrasco. Professor, há algo mais machista do que o ritual do churrasco? O homem fica em pé só temperando a carne e fazendo assim, a mulher faz a salada, ela vai no mercado, ela faz arroz, faz a farofa, compra bebida, faz tudo. Aí, terminando, o homem fala... já estou cansado, já tirei toda... E vai descansar. Sobra para a mulher limpar a churrasqueira, limpar a grade, e lavar tudo, recolher e pôr em seus devidos lugares. Quando terminou, fazer café e prover novamente. Então, são detalhes que os alunos estão colocando e vendo realmente essa situação. Começar falando de trás para frente, né? A gente pode sugerir podcast para as pessoas? Pode! Não vai dar tempo de falar muita coisa, então, para quem quiser saber o comportamento do homem hétero nos relacionamentos, eu sugiro um podcast que eu gosto de paixão, que chama Não Inviabilize, principalmente um bloco chamado Picolé de Limão. Se assistindo esse bloco, Picolé de Limão, vocês não entenderem o problema da masculinidade sobre o homem hétero, aí a gente pode fazer outras conversas, mas ali fica muito explícito muitas questões. A Deia, que é a pessoa que faz a narrativa, a mulher negra, fez psicologia também. Então, ela tem toda uma questão de trazer com muita sutileza os temas, e são todos fatos, né? Tudo é real, o que acontece ali. Então, a maneira meio que curta de responder essa pergunta seria mais por aqui. A outra coisa que eu ia falar também é que quem tiver interesse e quiser saber um pouquinho sobre essas questões, eu ia sugerir alguns textos. Tem um que eu escrevi recentemente que chama Broderagem. Esse é um comportamento que fala demais sobre masculinidade, heterossexualidade e normatividade. Está no meu blog, chama Devaneios Filosóficos. Quem quiser ver um pouquinho, ali eu coloco outras referências para poderem buscar. Quem quiser também dar uma olhadinha no Instagram, eu trago vários exemplos ou várias questões, é andreone.medrado. E, por fim, para eu também não tomar muito tempo, falar sobre o machismo nordestino, talvez com um pouco de lugar de fala, porque eu nasci no estado da Bahia, eu vim para cá com 1 ano e meio, toda a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são de lá, são da Bahia, então a gente tem muitas referências de uma masculinidade que também vem de lá, e é o que a Paula disse, é uma questão regional. A gente não vai conseguir interpretar e nem muito menos transformar essa questão de uma masculinidade que acontece numa região geográfica olhando com os conceitos de outra. Talvez a gente possa tentar, mas a melhor maneira que a gente tem talvez seja a mesma que a gente falou aqui. Se incomodar e propor o incômodo. Tem incômodos que vão ser propostos com um pouquinho mais de passividade, outros não vai ter como. Mas propor o incômodo, porque a consciência se dá no contraste. Pitágoras falava que tem uma nota que soa no universo o tempo todo, mas de tão contínua que ela é, a gente não escuta. Nossa. Então, talvez a gente tenha que colocar ruídos diferenciados nos lugares. A gente está acostumado, se quiser um exemplo que todo mundo usa também, de Platão, né? Que Platão falava, cuidado com a música que colocam para a cidade ouvir. E na época de Vargas tinha toda uma questão da música, do rádio. Então, a música que a gente ouve, o que a gente consome, não é à toa, não é gratuito. Sertanejo é um tipo de música complicado, de fato. Se a gente passar a se questionar sobre o que a letra está dizendo, porque a musicalidade pode ser muito legal, é dançante, é coisa de ajuntamento. Presta atenção em algumas letras. Aí a gente vai se questionar mais, porque você viveria o que a letra está pedindo para viver? Acho que começa por aí, né? E para finalizar, eu queria falar sobre masculinidade de uma outra perspectiva, que não é da cisnormativa. A gente também tem que pensar sobre transmasculinidades. O que homens trans estão falando sobre masculinidade? O que pessoas não binárias estão falando sobre isso? Porque aí a gente está pegando a masculinidade do ponto de vista cis, heteronormativo, e colocando sobre uma outra vivência. Que são pessoas que, embora performem a masculinidade,
estão num grupo de risco ainda, socialmente falando. O que eles estão falando sobre? Como que eles falam de masculinidade? Quem for ouvir homens trans falando de masculinidade vai ver que eles falam de um outro lugar. E de coisas que talvez a gente nunca parou para pensar, mas que são fundamentais a pensar o corpo enquanto um objeto que vai performar certas narrativas. E qual narrativa que a gente compra? Qual é a narrativa que a gente está fazendo, ou como diria Racionais na música, né? Qual é a mentira que eu vou acreditar nesse momento? A gente tem várias narrativas que a gente não sabe se é verdade, o que acontece, porque a gente não parou para repensar, não parou para pensar sobre. Pensar e repensar masculinidade é também, igual eu falei um pouco antes, ouvir outras vozes. E em vez de ouvir só homens cis falando, ou homens héteros, ouçam homens LGBTs, homens trans. Eu acho que é uma forma mais eficiente da gente olhar o problema do outro lado. Do lado de pessoas que estão reagindo e incomodando há muito tempo. E finalizo agradecendo mais uma vez o convite. Quem quiser seguir nas redes sociais, então, fica à vontade. Então, eu vou pedir para o Danilo só para colocar agora mais um pouco, Danilo. Então, ele vai colocar, já colocou ao longo da live, as redes sociais da Paula Alegria e do Andreoni, deixa eu pegar o nome todo aqui, do Andreoni Teles Medrado. Eu já pedi para segui-los no Instagram, é sempre bom a gente ampliar, né, reflexões, conhecimentos. Então, vamos colocar, está sendo colocado. E tem um QR Code também de um dos livros do Andreoni. Então, está aqui disponível para vocês. E se alguém não conseguiu pegar, manda uma mensagem aqui no WhatsApp. E eu tenho o prazer de compartilhar as redes sociais da Paula e do Andreoni e também o QR Code do livro do nosso convidado. Realmente fechamos a semana brilhantemente, foram temas diversos. E só para você saber, semana que vem temos temas incríveis aqui, programado já, e nós vamos discutir um tema também diferente, a porofobia. Nós vamos ter aqui o professor William Fernandes, o ouvidor aqui da Defensoria, ele vai estar aqui falando sobre um tema bastante importante. Vamos falar de violência contra criança e adolescente, vamos comemorar o ECA com o Ariel e tantos outros convidados aqui nessa próxima semana. Toda semana programamos temas extremamente atuais com convidados e convidadas que estudam e sabem aqui o seu lugar de fala. E o gostoso é a participação de vocês, que dão uma energia, um gás em nossas lives. Então, muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Andreoni. Parabéns pela atuação que vocês têm, o ativismo, a militância na causa, porque precisamos falar, precisamos desconstruir essa masculinidade, esse repensar, assim como a mulher vem desconstruindo o seu papel na sociedade há décadas, né? Desde o século passado até o retrasado, que a gente já viu que eram consideradas as bruxas também quando se manifestavam. E só os grandes homens eram os compositores e escritores, as mulheres sempre guardadas, né? E eles sempre têm os holofotes para ele. Então, é importante essa grande reflexão. Um excelente final de semana para vocês. Quem vai para a aula, excelente aula. Segunda-feira estaremos aqui conectados com uma semana incrível, cheia de temas, e eu quero contar com a presença de todos. Um abraço especial a todos vocês. Quem está com o pé quebrado aqui, que melhore brevemente. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.